Programa Fé Perfeita. Não haverá outro Calvário a resgatar sua vida. Não haverá outra mensagem, não haverá outra Bíblia. Não haverá outro profeta a te mostrar a saída. Estou agradecido a Deus por sua infinita graça em me dar a oportunidade de entrar na sua casa, de falar com você de coração para coração sobre as verdades das Escrituras Sagradas. Nosso programa de hoje nós vamos falar um pouco sobre a deidade ou a divindade explicada. Eu gostaria de ler a Bíblia no capítulo 26 do livro de Atos, que se trata da defesa de Paulo perante o rei Agripa. Por isto, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Acabamos de regressar de uma viagem que fizemos a Israel. Tive a oportunidade de estar exatamente no lugar onde Paulo fez sua defesa diante de Agripa, lá naquele porto marítimo chamado a cidade de Cesareia Marítima, onde o Herodes houvera construído e dedicado aquela cidade ao nome do imperador. Ali Paulo passou a sua última parte de vida na terra de Israel, até que ele apela para ir para Roma para ser julgado por César por ser um cidadão romano. Estivemos ali. Pudemos viver e vivenciar a emoção de Paulo e tivemos a oportunidade de, quando lemos a Bíblia, acompanhar, e não só diante de Agripa e de Félix, mas de Festo e de tantos outros, Paulo pôde expor a sua história, a sua conversão. Diante de Agripa, ele começa a sua defesa, lembrando a Agripa que ele houvera sido um dos deles, que ele houvera sido um fariseu, a mais severa das seitas, das religiões daquele tempo em que Paulo viveu. Que ele tinha autorização dos sacerdotes para prender, mas que a coisa que ele nunca houvera esperado lhe aconteceu, que foi se encontrar com a coluna de fogo na estrada de Damasco. Esses relatos estão no capítulo 26, não se esqueça, do livro de Atos. No verso 19, ele faz esta afirmação a Agripa: portanto, rei Agripa, não pude ser desobediente a esta visão celestial. Quando nós tomamos estes relatos aqui proferidos por Paulo, nós somos obrigados a voltar na nossa mente. Quero dar aqui também o meu testemunho. Tenho hoje quase 61 anos. Nasci no Evangelho. Frequentei a todos os segmentos da religião evangélica quando criança. Meus pais eram da Igreja Cristã Evangélica, um segmento que era um ramo da igreja congregacional. Os congregacionais batizam por aspersão e a única diferença entre os congregacionais e os cristãos evangélicos era porque batizava por imersão. Foi ali que nasci
Foi ali que fui apresentado, foi ali que meus pais frequentavam. Mas frequentei a Igreja Batista, frequentei as Assembleias de Deus, visitei várias vezes os adventistas e, enfim, conheci dos tradicionais aos pentecostais. Sei perfeitamente do que é que Paulo estava sentindo e do que Paulo estava falando. Falando daquilo que ele viveu, da crença que ele tinha. E como denominacional que fui, por tradição dos meus pais, aos 14 anos fui batizado. E sobre mim foi dito: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fui ensinado desde criança e me recordo, amigo telespectador, e que quando tinha por cerca de 9 anos, perguntei à minha mãe em casa: como é, mãe, essa história de Deus Pai e Deus Filho? A igreja ensinava uma doutrina chamada Trindade. Era assim que eu tinha sido ensinado, e foi assim que eu fui levado para as águas, crendo que existiam 3 pessoas na divindade. Paulo tinha suas fortes convicções a respeito da crença de fariseu que ele tinha. Porém, um dia a coluna de fogo cruzou o caminho de Paulo e mostrou para ele que tudo que ele aprendera aos pés do grande mestre Gamaliel, é como se eu dissesse, tudo que nos foi pregado pelos nossos pastores e tudo que os nossos seminários nos ensinaram estava agora jogado por terra. E Paulo, diante daquela visão que ele estava perseguindo, e talvez você seja um Saulo que está perseguindo esta verdade e não quer aceitar a verdade. Paulo disse que ele nunca imaginou que ele iria servir a Jesus. Ele disse que ele tinha alguma coisa para fazer por Cristo, isto era, para perseguir os cristãos, mas nunca se entregar a Cristo. E Cristo apareceu a Paulo na estrada de Damasco na forma de um halo de luz. Amigo, aquela visão, aquele encontro mudou a vida de Paulo como mudou a minha. Então, quando eu conheci a Jesus Cristo, não a letra, não o ensinamento, não os sermões, mas quando conheci a Jesus Cristo por experiência e olhei para a sua palavra, não podia encontrar Trindade. Minha mãe não soube me explicar. Os pastores não sabem explicar. Eu quero falar isto com bastante convicção. Pergunte ao seu pastor e você vai ver que ele terminará dizendo: é um mistério. Pergunte ao padre e ele vai dizer a mesma coisa. Eu vou mais um pouquinho. Pergunte à sua própria consciência e você vai ver que você não entende nada, mas, no entanto, você se fundamentou como Paulo estava fundamentado nos ensinamentos de Gamaliel e na tradição. Eu queria, aqui neste programa, dizer aos nobres irmãos que me assistem nesta programação que você deveria ir ao seu pastor. Eu vou dar alguns exemplos. Por exemplo, quando nós pregamos que não há uma só pessoa na Bíblia que fora batizada nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo, quando nós pregamos que você não pode encontrar na Bíblia a palavra Trindade. Vamos tomar esses 2 pontos aqui. Veja, se você me ama, se você tem a verdade de Deus, seria sua obrigação, seu dever por me amar, me advertir e me mostrar aonde está uma pessoa que foi batizada na Bíblia com os títulos Pai, Filho e Espírito Santo. E aonde está a crença em 3 pessoas. Como não podem fazer, se tornam inimigos e se tornam possuidores de um ódio e se tornam perseguidores. Vou voltar ao assunto. Um irmão foi procurar ao seu pastor, que é seu dever fazer, é procurar ao seu líder espiritual.
ele foi e disse: pastor, eu gostaria que o senhor me falasse por que é, ou se é correto, ser batizado em nome de Jesus Cristo. E aquele pastor disse para aquele irmão: não, na verdade, o batismo em nome de Jesus Cristo é da Bíblia. E o irmão perguntou para ele: por que então a nossa igreja não batiza assim? Disse: porque faz 500 anos, 400 anos que a nossa igreja batiza nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo. Então você preste atenção. A tradição vale mais do que a Bíblia. O erro cometido na mudança da forma batismal lá atrás pela Igreja Católica e que Martim Lutero trouxe para a Reforma Protestante e que até hoje os pastores mantêm isso, quer dizer que vamos seguir mantendo o errado. Quem sabe este halo de luz cruza seu caminho hoje e chama você para fazer o que Paulo fez. Ele disse: peguei tudo aquilo que me tinha sido ensinado e considerei como esterco para ganhar a salvação. Por etapa. Por etapa. Pastores não querem ensinar sobre a forma correta de se batizar. Eles vão negar todos os relatos batismais aqui do livro de Atos e das cartas de Paulo. Eles vão negar enfaticamente a colocação de que só existe um Deus e não existe três pessoas, e vão tentar dar versículos para mostrar uma trindade que, na verdade, não existe na Bíblia. Pastores não estão interessados em mostrar para você como se vestir. Pastores estão casados com o conceito da sociedade moderna e não podem dar a você a devida e correta posição de como viver o Evangelho. Eu quero só lembrar a você que nem o Papa está interessado nisto, nem os padres. Se interessam por problemas políticos, por presos, por marginais, sabe? Por defender esta casta, mas vou dizer uma coisa para você: ensinar as pessoas a como viver o Evangelho, não. Ensinar o que era dever da igreja. O que é correto é uma missa ou é uma Santa Ceia? Santa Ceia, quando se diz Santa Ceia, preste atenção, não é agora aqui na nossa capital. O pai de um amigo nosso, que é denominacional, foi visitado porque estava enfermo, e uma igreja tradicional, tradicionalíssima, que nasceu em 1910 aqui no Brasil, chamada de pentecostal, a maior delas, foi levar a comunhão, a Santa Ceia, para aquele ancião que estava enfermo em casa. Sabe o que levaram? Levaram um pão da padaria e levaram este sucozinho que vem dentro de uma embalagem chamada Cap. Aquele era o vinho que foram dar para aquele irmão. Isto é uma vergonha, isto é um absurdo. Agora, saltar e pular e dizer que falam línguas, mas e a Bíblia? Vale alguma coisa? Amigo telespectador, vamos seguindo aqui, os pastores não estão interessados na sua alma. Sabe, há muito interesse em manter o povo e manter o poder. E a alma? A alma é assim, deixa eu lhe dizer aqui com verdade. Sei que existem pessoas boas, pias, sinceras em cada igreja. Se você defende uma igreja como Paulo defendia a igreja, os fariseus, você está perdido. Você está perdido. Mas Paulo era bom, era sincero, estava fazendo aquilo na sua ignorância. E talvez você também faça na sua ignorância, mas quero lembrar uma coisa. Paulo tinha um espírito correto, o coração dele, o desejo dele era servir a Deus. Estava defendendo algo errado, mas o dia que a verdade veio a ele, ele abandonou e agora diante de reis ele dizia: eu não fui desobediente à visão celestial. E talvez você também,
ao ter o entendimento aberto, não possa resistir à verdade, disse: eu também não sou desobediente à visão celestial. Deixa eu voltar aqui. Há pessoas boas no catolicismo, e se elas confiarem e dependerem de Cristo, eu sei que elas se salvarão. Há pessoas boas em cada segmento, denominacional, evangélico. Se elas confiarem e dependerem da igreja, elas estão perdidas e se tornarão inimigas de Deus e brigarão e perseguirão a verdade, como Paulo estava fazendo. Mas se essas pessoas estão aí e estão sendo enganadas como Paulo estava enganado, estava perseguindo porque ele estava enganado, mas o dia em que a visão celestial lhe abriu o entendimento e ele lançou por terra aqueles ensinamentos, ele disse: ora, disse diante de Félix, o caminho que chamam seita, eu adoro o Deus de meu pai. Então, quando me chamam a mim de uma seita, eu disse: eu sei porque você está dizendo isto, porque eu já fui um de vocês. Eu já fui trinitariano, eu conheço a doutrina da Trindade na palma da minha mão, de frente para trás e de trás para frente. Eu sei o que é o sistema religioso. Eu conheço todas estas normas e ensinamentos e eu já fui um de vocês. Mas eu não fui desobediente à visão celestial. Eu voltei para a Bíblia porque eu não quero igreja, eu quero salvação. Eu não quero o conceito da sociedade moderna, sabe, que apresentou o padrão e as igrejas desceram todas para o buraco em que estão. Eu quero a Bíblia. Eu quero Jesus Cristo. Agora eu venho aqui no programa e eu sei que eu estou precisando de falar sobre a divindade explicada. E venho diante de você e quero dizer: você não pode me mostrar a palavra Trindade na Bíblia. E nenhuma pessoa crente que creu na Bíblia da igreja primitiva que pudesse sustentar um pensamento deste. Não creio em 3 pessoas na divindade, não creio em 2 pessoas na divindade e não creio em nenhuma divindade isolada, um só, que Jesus é seu próprio Pai. E aí você diz: o que é que você crê? Eu creio na Bíblia. A Bíblia mostrou um Deus que é Espírito, que formou um corpo, mas que este Deus Espírito e este corpo não são 2 pessoas. Ele disse: porque eu e o meu Espírito não somos 2 pessoas, a minha carne e o meu Espírito. Aqui está a morada do meu Espírito. Então, o que você crê? Eu creio que este Deus Espírito gerou um corpo. Este corpo, ao ser gerado, ele veio aqui para morrer. Quando ele morreu e pagou o preço do seu pecado, porque Deus nunca pecou, e a razão de Deus ter feito um corpo é porque ele estabeleceu: se o pecado original foi derramamento de sangue, só sangue remiria pecados. E sangue é gerado numa medula óssea. E para ter medula óssea precisava de ter corpo, porque o espírito não tem carne e não tem ossos, então não teria sangue. Então, aqui está a divindade sendo explicada. O grande Deus infinito e invisível agora pode ser visto. Não mais como uma coluna de fogo que, ao olhar para ela, um homem poderia morrer, ou se tocar no monte aonde ele estivesse, morreria. Mas agora podia ser tocado. João disse: as nossas mãos tocaram a palavra da vida. A divindade explicada é a plenitude deste Deus Espírito infinito e invisível, agora habitava corporalmente em Jesus Cristo. Colossenses capítulo 2, versículo 9, ou Colossenses capítulo 2, verso 2, ou Colossenses 1, verso 19, toda esta divindade estava em um corpo de carne, chamado Jesus Cristo, o único nome pelo qual importa que sejamos salvos, e é o nome que os edificadores rejeitaram. Você rejeita ser batizado em nome de Jesus Cristo e pode pensar em ter vida eterna? Se você não é de Cristo, você não é. Você nunca poderá herdar as bênçãos dos céus.
Mas a Bíblia relata que este grande Deus se fez carne e habitou entre nós, disse o Evangelho de João. Explicar a deidade de Jesus Cristo é dizer que grande é o mistério da piedade, Deus se fez carne, para morrer em seu lugar. Explicar a divindade de Jesus Cristo é dizer para você: abandone o conceito denominacional errado que te ensinou que Deus são 3 pessoas em um só Deus. Isto nunca você ouviu um apóstolo dizer. Você pode até ouvir um apóstata, não um apóstolo. Você não tem esta explicação na Bíblia. Você tem esta explicação em doutores como era o Gamaliel. Como são doutores hoje nos nossos dias, muitos pregadores que tentam explicar uma divindade que nem eles entendem. Eu só quero lembrar a você que a divindade é simples e fácil de se entender. Um Deus Espírito morando num corpo para fazer as obras que deveria fazer e vir dar a vida em seu lugar. E quando pagasse a sua dívida e você fosse livre dos seus pecados, não te deixaria ao léu abandonado. Voltaria na forma de espírito para morar em seu coração e dirigir sua vida. Diga-me, onde foi que neguei os ofícios sagrados de Deus, que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo? Deus, como Pai, gerou, como Filho, tomou a forma humana para morrer, como Espírito Santo volta para guiar, consolar e habitar em seu povo. Você tem coragem de chamar isto de heresia? Você tem coragem de abraçar um conceito de 3 pessoas na divindade que a Bíblia nunca falou e foi o catolicismo que criou isso? Uma doutrina que questiona. Eu acho incrível como pessoas intelectuais e sábias podem estar numa bobagem desta. Concílio de Nicéia, grandes intelectuais, Ário, Atanásio, pessoas intelectuais foram discutir. Escuta o que eles querem discutir. E uma coisa simples que você vai entender. Escuta, é Jesus eterno quanto Deus o Pai? Esta era a discussão em 325 no Concílio de Nicéia. O que eles queriam saber? Se Jesus era eterno. Eu queria te perguntar uma coisa. Como é que você pode dizer que Jesus Cristo é Deus? Deus é o único eterno. Se Jesus Cristo foi criado, como é que você vai dizer que ele é da mesma essência? Porque Deus não foi criado. Deus não foi princípio, mas Jesus diz: tu és meu filho, hoje te gerei. Carta de Paulo aos Hebreus. Como é que um corpo que foi criado pode ser eterno? Agora, no corpo de Jesus Cristo, diz a Bíblia, porque nele habita corporalmente a plenitude da divindade. Então, o Espírito que habitou naquele corpo é eterno. Mas você separar o Pai e o Espírito, você entrou numa controvérsia, porque você vai ter 2 Espíritos Santos na divindade, você vai ter Jesus com 2 pais e você vai ter um Jesus, sabe, que não é Deus porque não é eterno. Isto é um absurdo em que a fé católica transmitiu para os evangélicos. E por que transmitiu isto a fé católica? É só voltar na história. Porque Constantino era um imperador pagão e cria em 3 deuses, Júpiter, Juno e Minerva. Ora, ele agora dizia que era cristão e disse: o que eu vou fazer? Vamos mudar isto para de Júpiter, que era o pai dos deuses, para pai, de Juno para filho e de Minerva para Espírito Santo, e nós resolvemos o problema. E foi assim que foi dado este angu de caroço. E as pessoas aceitaram isto como sendo a divindade explicada que não consegue explicar. Pergunte ao seu pastor. Eu não estou aqui combatendo, eu estou apenas dizendo: se eu estou errado, mostre-me aonde estou errado. Estou errado em crer na Bíblia, estou errado em me batizar
conforme os apóstolos batizaram? Estou errado em ensinar as pessoas a se vestirem honestamente, com pudor? Estou errado em ensinar as pessoas a criarem seus filhos como é? Estou errado em mostrar que a igreja no padrão que está, ela é mundana? Aonde é que eu estou errado? Eu estou convidando você, como Paulo disse para o rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. E aí Paulo termina a sua defesa e o seu discurso, como eu vou terminar este programa. O rei Agripa disse, você quer me convencer? Ele disse, não somente tu, mas tantos quantos me ouvem. Eu não gostaria que você apenas, mas seu pastor, sua igreja, seria a minha felicidade e ver vocês livres desta cadeia denominacional, destes espíritos errados, destas falsas doutrinas, deste conceito que não leva ninguém para a vida cristã, nem prepara as pessoas para o arrebatamento. Gostaria de colocar à sua inteira disposição DVDs e literaturas que poderiam te mostrar, mas porque meu tempo acabou. Eu gostaria de chamar você para orar e para pedir a Deus que te revelasse a verdade. Lembra-te, igreja não pode te salvar. Aqui está o caminho, a verdade e a vida, que é Cristo, a palavra. Oremos juntos nesta hora. Pai, oro que o Senhor abençoe, ilumine e mostre a verdade para o povo. No nome de Jesus Cristo, que o Senhor seja misericordioso e complemente a obra da redenção com cura, com libertação e com perdão dos pecados. Peço no nome de Jesus. Amém.